Boa noite! Estamos ao vivo! Tô ajeitando aqui a câmera, peguei todo mundo balançando também, balancei pra caramba aqui, desculpa. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma quarta-feira, onde vamos conversar sobre cães, entender sobre cães. Espero que todos estejam bem, espero que estejam saudáveis, felizes, começando aí uma semana depois do Dia das Crianças que a gente passou aí para comemorar, para poder agradecer a vida dessas crianças, que nós também já fomos um dia. Hoje eu tô filósofo, tô sempre meio filósofo, né? Acho que é por isso que às vezes a live não vai para frente. Sejam todos então bem-vindos mais uma vez. Vamos começar aqui agora eu contando algumas situações da vida, do dia a dia, que eu já vivenciei, que eu já passei também. Eu tenho uma tia, que é a tia Carlota. Gosto de falar o nome dela porque eu gosto muito da tia Carlota. E a tia Carlota sempre foi, pelo menos desde quando eu me lembro, nem vou saber de quando é isso, ela sempre foi a pessoa que tinha animais. Todos os tipos de animais que você imaginar, a tia Carlota tem. Eu fico imaginando mais ou menos assim, é o que passa na minha cabeça, que é a tia Carlota. Só que eu lembro mesmo dela ter cães. Cães, gatos, ela tem um papagaio também na casa dela. Mas a tia Carlota é uma pessoa que defende muito isso, que ama muito os animais, que sempre teve animais, sempre tem muitos animais, todos vivendo com ela ali. Então a tia Carlota é uma referência de pessoas que gostam de ter animais por perto. E um desses animais, a tia Carlota é aquela pessoa que dá nome para os cães com nome de pessoas também, né? Uma das cachorras dela que eu lembro é a Maristela. Um nome diferente, né, para uma cachorra, chamar a cachorra de Maristela. Mas a tia Carlota tem essa cachorrinha aí com ela. E tem gatos também, eu não vou lembrar os nomes todos esses cães e gatos que vivem lá. Eu acho que ela deve ter uns 10 animais vivendo com ela ou até mais, nem sei agora quantos que tem lá. E um desses cachorrinhos que tinha lá, era um cachorrinho que era um pincher. Eu não vou ter certeza agora da raça, mas é um cachorro de porte pequeno, um cachorrinho menorzinho, era um cachorrinho menorzinho e tal. E o apelido que ele tinha, que era carinhosamente dado pelas outras pessoas, inclusive eu era uma dessas pessoas, a gente chamava esse cachorrinho de Boquinha de Cemitério. Acho que é a primeira vez que eu falo na live ou ao vivo, abertamente ao público, esse apelido que esse cachorrinho tinha. Por quê? Acho que já é um pouco óbvio o porquê que a gente dava esse apelido para ele. Porque ele é aquele cachorrinho que tem um bafo horrível, que a gente não tem nem ideia de por que tem esse bafo. Eu falo que a gente não tem nem ideia, porque a gente nunca procurou saber, na verdade, o que causava esse bafo nesse cachorrinho. Mas a gente carinhosamente chamava ele de Boquinha de Cemitério, porque era só ele chegar perto para poder vir no colo, que ele subia muito no colo quando a gente sentava no sofá, e aí ele vinha querer lamber a cara da gente e tal, então ele ficava ali por perto, e a gente já conseguia sentir esse cheirinho desagradável, não vou nem fazer a piada de falar agradável, mas é desagradável, que saía da boquinha dele, o famoso Boquinha de Cemitério. Nada contra os cemitérios, mas era para fazer uma referência a uma coisa que a gente imagina que tem, que é, sei lá, eu só sei que vai piorando, quanto mais tenta explicar, pior vai ficando. E também tem aquelas pessoas que têm contato com cães filhotes, cães menorzinhos, que ainda têm o contato com a própria mãe deles, ali da ninhada, e é muito comum a gente também perceber na boquinha desses cães um cheirinho de leite, né? Uma coisinha, aquele cheirinho, eu nem sei explicar como é que é o cheirinho de leite, mas é uma coisa mais gostosinha, mais agradável, né? Bem diferente do Boquinha de Cemitério. A gente tem essa referência com os filhotinhos. Quem nunca teve contato assim com filhotinhos tão pequenininhos que ainda mamam nas mães, de conseguir sentir esse cheirinho de leitinho que vem da boquinha deles. Olha, cheio de diminutivinhos, porque realmente é gostosinho a gente pensar assim. Então existem essas situações sim, às vezes alguns cheirinhos que saem da boca dos cães. Os motivos são muitos. Muita coisa pode acontecer para ter um cheirinho na boca do cão, desde ele ser novinho e comer tomar um leitinho, como coisas também mais adultos que eles podem ter comido, acabado de comer,
ou de repente um problema de digestão, um problema de dentição também, tudo isso pode e vai ocasionar um cheirinho mais desagradável ali na boquinha do cachorrinho. Caramba, eu tô cheio de diminutivos hoje, vou parar de falar diminutivos. Então, boa noite a todos. Hoje a nossa live é sobre cadê o cocô que estava aqui. Para entrar nesse assunto, eu já vou puxar inclusive a primeira pergunta que eu fiz na enquete. Antes, deixa eu colocar... Não, eu vou colocar depois a pergunta, porque a pergunta ela tem a ver com o tema que a gente vai conversar hoje. Boa noite, Néa, boa noite, Mariane, pessoal que colocou aí. A primeira pergunta que eu fiz lá no Instagram, aqui no Instagram, foi se você já ouviu falar em coprofagia ou coprofagia, independente de como é a flexão que você utiliza para falar essa palavra, se você já ouviu, coprofagia. Era só uma pergunta de sim ou não. Era só para a gente introduzir o tema, como eu gosto sempre de fazer quando a gente vai fazer a live aqui. A coprofagia, ela é o ato simples e básico do cãozinho comer as fezes. O fato do cãozinho comer fezes é chamado de coprofagia. Pela construção da palavra aí, fagia, comer, copro, cocô. Tô bem, nossa, hoje eu tô voando. Vamos continuar aqui. Então a gente falar sobre coprofagia é o jeito legal ou técnico de se falar do cão comer cocô. Cão comer o cocô é coprofagia e segue a vida, não, independente de ser esse nome ou outro nome, o ato é o mesmo. Eu nunca presenciei, não me lembro de ter presenciado pelo menos, não foi algo que me marcou se eu presenciei, um cãozinho comer as próprias fezes. Eu não me lembro, mas já vi vídeos, já pessoas já me contaram, inclusive, né? Mas eu mesmo presenciar ali o cachorrinho comer cocô, eu não me lembro de ter acontecido isso. Porém, é lógico que acontece aí com muitas pessoas, é um problema aí que ocorre em muitas famílias, com muitos cães de idades diferentes, inclusive, para poder ter esse ato e comer, se alimentar ali com as próprias fezes. Eu não vou ficar falando de coprofagia, eu vou ficar falando de comer cocô. Eu vou utilizar esse termo mesmo e sejamos felizes. Deixa eu colocar aqui a pergunta então. Por que eu falei antes qual era o tema e falei sobre o termo que a gente utiliza? Porque a pergunta que eu vou colocar aqui é como resolver esse problema. Para que vocês deem a opinião de vocês aí, como é que vocês acham, ou como vocês fariam se você já teve um cão, se você não tem um cão, ou se o seu cão já apresentou isso, inclusive, como fazer para resolver essa situação do cãozinho que come as fezes. Vamos embora. E vão respondendo aí, viu, galera? Podem responder aí essa pergunta aí da live de hoje, para que eu possa depois também dar os meus comentários sobre isso, falar um pouquinho sobre a sua opinião, para a gente poder discutir e entender melhor esse tema aí e como resolver este problema. Se é que é um problema. Até o final da live espero que a gente tenha essa resposta se é um problema ou não. A pergunta número 2 que eu fiz lá no Instagram é: o que pode levar o cão a comer cocô? E eu coloquei 3 opções aqui para que a gente pudesse dar a opinião e para que eu pudesse comentar com vocês também. A primeira delas era broncas. Você dar bronca no cão vai levar o cão a comer o cocô. O cão ter fome. Se o cão tiver fome, ele vai comer o cocô? Ou é uma questão de comportamento? Que o cão aprende a comer cocô e a partir daí ele vai comer cocô sempre que tiver um cocô ali. Vão dando a opinião de vocês aí de como resolver esse problema. Enquanto isso eu vou especificando e falando aqui sobre cada uma dessas situações que eu coloquei aqui, que podem levar o cão a comer cocô. Existem outras coisas que as pessoas dizem, existem outras situações, com certeza. Mas eu quis só separar 3 aqui para também não ficar alongando muito e para que a gente possa entender um pouco melhor aí o que tem nos intermeios desse assunto de coprofagia ou comer cocô. Primeiro de tudo, dar broncas. É muito normal, eu já ouvi falar, quando eu falo coisas que são normais, pessoal, é por toda a experiência que eu tenho trabalhando com cães, com comportamento de cães, indo na casa das pessoas. Hoje eu não vou mais, mas já fui muito na casa das pessoas, então tem toda essa experiência, ouvindo casos, lendo relatos sobre isso. A gente chega à conclusão que a gente dar uma bronca no cão, a gente ouve as pessoas dizerem isso,
vai fazer com que o cão tenha... Quando eu digo bronca, estou falando da bronca do cão fazer o cocô num lugar errado, por exemplo. Então é aqui que eu estou colocando, com relação à coprofagia, do cão levar uma bronca porque ele fez um cocô no lugar errado, e aí ele vai começar a comer esse cocô para que você não veja, para que a pessoa que deu a bronca já entrou dentro de uma rotina de dar muitas broncas no cão, independente de qual é o tipo de bronca que você dá, se é uma bronca mais falada, se é uma bronca mais física ali, que você pega o cachorro, esfrega o focinho dele, leva o cocô pro tapetinho e esfrega o focinho, sei lá, tem um monte de coisa que as pessoas acabam fazendo sem saber o que fazer, acabam entrando nessas técnicas e nesses métodos para tentar ensinar o cachorrinho a fazer o cocô no lugar certo. Porém, quando ele faz no lugar errado, e a pessoa dá muita bronca, esse tipo de bronca, qualquer tipo de bronca, vai levar o cão a comer o cocô para que a pessoa não veja e, consequentemente, não dê a bronca. Não. Primeiro de tudo, não. Mas vamos refletindo sobre isso que eu vou tomar uma água aqui. A bronca não é uma coisa que vai fazer com que o cão coma as fezes. Faça a famosa coprofagia. Por quê? Vamos pensar pelo lado do cão. Sempre tentar olhar isso pela ótica canina. Imagina que o cão faz um cocô e aí você pega e chega naquele momento, está ele, o cocô, ele e o cocô, né? O cachorro e o cocô, e você dá uma bronca nele, qualquer que for, uma agressividade, fala bravo com ele, ou seja, coloca um medo ali no seu cão. A gente já conversou aqui sobre isso e sempre continuaremos conversando, que quais são os comportamentos que o cão apresenta quando ele tem medo de alguma coisa. Quando o cão tem medo, ele vai se esconder, ele vai fugir, ou ele pode até começar a ficar agressivo para evitar que aquele medo tome conta dele, ou para sumir, né, para tirar aquela situação, para que aquela situação acabe, ele pode de repente entrar para uma coisa mais agressiva. O fato dele precisar comer o cocô para esconder de você, para que você não veja que ele fez o cocô no lugar errado, a gente está colocando que o cão ele vai bolar uma estratégia a ponto de comer um cocô, que é uma coisa que ele não quer, para não levar uma bronca. Sendo que o mais normal dos cães, como comportamento dos cães, seria simplesmente fugir, se esconder. Começar a fazer o cocô em lugares onde você não enxerga. Porque a partir do momento que a presença do cocô mais a sua pessoa e o cão vão gerar uma consequência ruim para ele, ele vai começar a evitar que essa situação aconteça. Então a chance maior é de que ele faça um cocô e fuja, ou que ele comece a fazer escondido, você vai começar a encontrar cocô atrás de sofás, embaixo de camas, qualquer lugar que possa ser longe da sua vista, atrás de porta, sei lá. É quando as pessoas começam a, de repente, encontrar porque pisou no cocô do cachorro e falam, por que ele fez cocô aqui? Então as broncas, elas vão levar a esse tipo de comportamento, a esse tipo de situação. O cão irá começar a fugir, se esconder e fazer cocô fora da vista das pessoas. Vai se esconder para poder fazer um cocô escondido para que o cocô não seja visto pela pessoa. Em nenhum momento, por causa de uma bronca ou por causa de medo de ter um cocô ali e você chegar, o cão vai comer, vai ingerir essas fezes. Não é o comportamento que ele vai fazer. Ainda mais porque se ele comer aquelas fezes, imagina, que coisa ruim para ele, se não tem nenhum outro problema. Então não, as broncas não vão fazer o cão começar a comer cocô. Se o seu cão come cocô, não é porque você dá bronca nele. A sua bronca vai gerar outros tipos de comportamentos, muitas vezes piores, do que simplesmente comer um cocô. E aí você pode falar, nossa, mas comeu cocô. Espero que até o final da live a gente entenda melhor um pouco isso. Fome. Será que o cão ter fome vai levar ele a comer o cocô? Tic-tac, tic-tac. Para que a gente possa refletir. Será que o cão come o cocô porque ele está com fome? Existem até práticas, né? Isso é até entre seres humanos, de consumir a própria urina, tal. Não vou entrar em detalhes, mas é para que a gente entenda que as fezes do animal, ela é tudo aquilo que não foi digerido ou não foi aproveitado pelo organismo.
Se o cão comeu demais ou comeu muito rápido e não conseguiu fazer toda a digestão, ele vai botar para fora muita coisa ainda que não foi digerida ou não foi absorvida. Então, de uma forma ou de outra, existe alguma propriedade nutricional ali naquelas fezes, só não foi aproveitada pelo cão. Então, ele pode sim comer esse cocô se ele tiver fome. Se ele não tiver uma frequência ou uma rotina de alimentação, ele não tiver a alimentação oferecida de uma forma constante e frequente ali para ele, há uma possibilidade, sim, é remota, depende muito de cada cão, mas dele comer as próprias fezes por causa de estar com fome. Ele comer mal, se alimentar mal. Então, quando ele faz ali aquelas fezes, ele pode sim falar, opa, tem alimento aqui, tem comida aqui. E aí ele pegar e coprofagia, e botar essas fezes para dentro para se alimentar. Então existe essa possibilidade, diferente das broncas que não existe a possibilidade, o cão pode sim começar a comer cocô por fome, tanto de uma digestão mal realizada como a oferta baixa de alimento para ele. Comportamento. Será que um cão começa a comer cocô por comportamento? E aí eu vou explicar o que seria esse comportamento. Ele observar outros cães fazendo isso. Ele estar no meio de cães, ou de 1, 2, sei lá quantos cães que ele convive ali, que tem esse problema, ou tem essa dificuldade, ou tem essa fome, e fazem esse ato de comer as próprias fezes. Por consequência, e por viver entre esses cães, há uma possibilidade desse outro cão começar a realizar esse comportamento também. Existe uma chance dele copiar, inclusive eu já falei muitas vezes aqui, que os cães copiam comportamentos. Ainda mais se ele próprio não tiver uma rotina, não tiver uma gama de comportamentos, um leque de comportamentos muito bem estabelecidos para diversas situações, para se adaptar àquela comunidade, àquele meio que ele está vivendo, ele vai sim começar a realizar comportamentos que os outros cães que estão ali também realizam. Então pode ser passado de um para outro o comportamento de comer as próprias fezes. E aí qual o motivo que originou isso? Não importa. O que importa é que comportamentalmente ele aprendeu que quando esse cocô está ali, ele vai lá e come esse cocô, ou seja, ele tira da vista. O que não tem nada a ver com a bronca, tá, pessoal? Agora você pode estar pensando, mas você falou que ele não vai comer para poder sumir com o cocô. Se comportamentalmente ele aprendeu a fazer isso, ele vai fazer. Mas não vai fazer se ele não tinha esse comportamento e você começou a dar bronca nele e aí ele começou a comer. São outras coisas que acontecem por trás que a gente vai entender aqui para que você pare de pensar que a bronca faz o cachorro comer cocô. Então as broncas não fazem, a fome pode fazer o cão sim começar a comer o cocô e um comportamento adquirido, sem dúvida nenhuma. Ele observar os outros cães e repetir aquilo que os outros cães fazem. Imagina a seguinte situação. Ele está no meio de alguns cães que fazem isso, e aí toda vez que ele faz um cocô, vem lá um outro cão e pum, come o cocô dele. Ele vai começar a perceber que aquele cocô tem um valor no relacionamento, naquela comunidade, na forma como aqueles cães vivem. Então ele vai passar também a se alimentar daquele cocô e, se possível, até dos outros cães também. Vamos seguir aqui com a próxima pergunta. E aí eu até entro no assunto agora, até entrei um pouco agora no assunto da próxima pergunta, que era: qual cocô é mais provável o cão comer? O próprio cocô, o cocô de outros cães ou um cocô de um gato? É até estranho, as pessoas podem pensar, por que botou aí o cocô de um gato, né? Vamos explicar. Então, comer o próprio cocô. É bem provável ele comer o próprio por diversas questões. Uma das questões é essa questão da fome, porque vai estar ali disponível muito rápido. A hora que aparecer, ele fala, opa, ele já sente o odor, ele já sente as propriedades nutritivas que ainda possuem, ainda existem naquele cocô. E aí ele vai lá e come o próprio cocô. Então é bem mais provável que ele vá comer o próprio cocô, porque a oferta é muito mais rápida. Quando ele está ali, é ele que faz, ele é produção própria, então tá tudo certo. Comer de outros cães. Aí
existem diversos fatores que podem influenciar e que vão influenciar para que o cão coma cocô de outros cães. Primeiro de tudo, a alimentação do cão que vai comer precisa estar deficitária, precisa estar ruim. Aí ele vai lá e vai encontrar no cocô do outro a alimentação que ele precisa. Esse é um dos fatores que podem acontecer do cão, para ele começar a comer cocô de outros cães, para procurar esses cocôs, é porque a alimentação dele está muito deficitária. Está tão deficitária que o próprio cocô dele, se é que ele faz, por causa dessa alimentação ruim, ele não tem nutrientes nenhum. E aí um outro cão que provavelmente se alimenta melhor, vai ter um cocô mais saudável. E aí as chances dele ir lá e pegar esse cocô são bem maiores. Então há uma probabilidade. A primeira e maior de todas é ele comer o próprio. Segundo, é ele comer de repente o cocô de um outro cachorro. Agora, por que eu coloquei gato aqui? Os gatos, a própria alimentação dos gatos, ela foi desenvolvida e ela é feita de forma que ela seja mais apetitosa, mais saborosa, tenha mais palatabilidade, ela seja mais saudável, mais interessante, mais gostosa de comer, para que seja mais atrativa para o gato. Por quê? Porque os gatos, eu não vou entrar em questões de gatos aqui, de comportamentos, de forma que a gente cuida dos gatos, mas os gatos tendem a ser, pelo menos atualmente, infelizmente, mais independentes. Eles são deixados e come aí quando você quer, o que você quiser, bebe o quanto de água você querer, fica livre, anda para lá, anda para cá. Parece que eles não precisam da nossa supervisão, do nosso cuidado. E aí começaram a se desenvolver comidas mais saborosas para que os gatos ficassem mais atraídos por isso. Dessa forma, a alimentação do gato ela tende a ser toda mais saborosa que a alimentação do cão. E aí, automaticamente, o cocô do gato tende a ser mais atrativo para o cão também. Ainda mais se o cão tiver um problema, uma deficiência de alimentação ou de digestão, e aí são qualquer outro fator que pode entrar. Ele vai sim, se ele tiver um gato disponível ali na casa e tiver algum problema de alimentação ou digestivo, ele vai comer o cocô do gato. Por isso que eu coloquei ele como terceira opção. Porque a chance de ter um gato na casa e a alimentação do outro cão ainda ser deficitária é muito menor. Então a probabilidade maior de o cão comer é o próprio cocô. Isso é o que acontece na maioria das vezes, é assim que as pessoas acabam descobrindo que os cães fazem isso. Porque vem o cão comendo o próprio cocô, que ele acabou de colocar para fora ali, não está pronto para ser consumido novamente. É o ciclo da vida. Bom, vamos para a pergunta que não quer calar, a pergunta como resolver este problema. Como vocês fariam, ou como você acha que deve ser feito para resolver um problema de coprofagia? E agora é a hora que vocês dão a opinião de vocês aí, de preferência aqui na interrogação, para que eu não perca essa informação. A Soninha colocou, aqui não. Que bom. Não tenho gato. Ah, tem vários comentários aqui, desculpa, Soninha, acabou passando aqui. Ela deu oi, Soninha. Não tenho gato, então aqui não tem gato, aqui eles não vão comer cocô do gato. Bora, vamos lá. Respostas às perguntas como resolver esse problema. Podem colocar a opinião de vocês aí, mas eu também vou dar minha opinião de como resolver esse problema. E por enquanto eu não vou falar o método certo, a forma correta. Eu vou colocar aqui como se eu fosse também uma pessoa que não tem tanto conhecimento sobre isso, o que eu pensaria fazer para resolver esse problema. Então, primeiro, tomar remédio. Primeiro não. A minha opinião aqui então para vocês é como resolver esse problema para o cão parar de comer cocô. Dar remédio para o cão. Essa é uma boa solução. Você dar um remédio para o cão. Existem vários tipos de remédios diferentes. Existem remédios. Eu não sou especialista nesse tipo de assunto, tá, pessoal? Estou falando de acordo com a vivência que eu tenho. Existem aqueles remédios que servem para deixar as fezes com sabor ruim. Ó, eu fiz até uma cara zoom. Deixar ela menos atrativa para os cães. Então, se o cão tem aqui, vou continuar, se estiver tudo bem, depois vocês me avisam.
Os cães que têm a tendência ou apresentam esse comportamento de comer as próprias fezes, às vezes as pessoas dão remedinhos para eles, para que o próprio cocô deles saia com um cheiro diferente, com um gosto diferente, que não seja atrativo para ele poder consumir novamente. Existe essa possibilidade. Você vai resolver o problema? Não sei. Eu não consigo te dizer porque eu não conheço o seu cão, não sei o porquê ele está fazendo isso. Mas existe essa possibilidade de dar esse remédio para isso. Uma outra situação, como eu disse para vocês aqui, que pode ocorrer e vai ocorrer do cocô ainda possuir propriedades nutricionais, de acordo com a digestão do animal, depende de quanto ele come, qual é a frequência, qual é a velocidade, qual é o estado emocional que ele está no momento dessa alimentação. O que pode ocorrer dando um remédio são aqueles remédios que vão melhorar a absorção do alimento, das nutrientes dessa alimentação que ele consome, independente de qual seja, que são os famosos pré-bióticos. Existem os pré-bióticos e os probióticos. E aí você oferece em conjunto esses dois, eu não sei como é feito a administração desses medicamentos, mas existe essa possibilidade de você resolver esse problema fazendo com que o organismo do cão esteja preparado para absorver melhor os nutrientes, para que esse cocô, quando ele saia, ele não saia com tantos nutrientes ou tão pouco digerido pelo organismo do cão. Então existe essa possibilidade sim, de utilizar um remédio, seja para deixar com um gosto ruim, ou para melhorar a absorção dos nutrientes do cão, de acordo com a indicação da pessoa profissional veterinária, para poder falar o que é melhor para o seu cão, o que é mais indicado nesse caso. Mas sim, você pode resolver esse problema utilizando remédios. É uma das opções que a gente pode ter. A Soninha colocou aqui, ó, vivência de comer cocô. Não sei o que é isso. Mas ela deu a opinião dela aqui, ó. Tirar o cocô bem rápido. Eu sempre digo aqui que uma das formas da gente evitar que os cães apresentem alguns comportamentos que a gente não quer que eles tenham, mas lembra que sempre que ele apresenta um comportamento, é algo que ele precisa fazer, ou que ele sabe fazer, ou que ele quer fazer. E uma das formas da gente evitar que ele apresente um comportamento que a gente não quer que ele tenha, sem dúvida nenhuma, é você evitar que aconteça. É você tirar o acesso. No caso de comer um cocô, a melhor solução é tirar o cocô. Então você supervisionar o seu cão para que ele, assim que faça esse cocô, você rapidamente ser a primeira pessoa a retirar esse cocô daí. Só que será que isso resolve o problema? Isso é uma forma de tentar resolver o problema. Falamos duas aqui. Falamos dos remédios e falamos de tirar rápido, tirar o acesso a esse cocô mais rápido para que ele não tenha tempo de comer esse cocô. Mas será que isso resolve o problema? Eu falei agora há pouco com relação à questão de comportamento, né? O cão começar a comer cocô por um comportamento que ele aprendeu com outros cães. E uma das coisas que eu falei foi a valorização desse recurso. Então, se existem outros cães que comem cocô ali, e inclusive vêm e comem o cocô do outro cachorro, nossa, ficou confuso, né? Tem um monte de cachorro ali, e existe um cachorrinho aqui que não faz isso. Aí esse cachorrinho que não faz, ele faz o cocô e o outro cachorro vem e come. Eu falei sobre isso agora há pouquinho. Esse cãozinho que não come, ele vai começar a valorizar esse cocô. Porque se aquele cão está querendo aquele recurso, é porque deve valer alguma coisa. Deve ter algum valor para a sociedade que eles estão ali. E aí não entra mais em questão se é saboroso, se o cachorro gosta daquilo. Entra por uma posse de recurso. Agora imagina você ir lá, o seu cão precisa comer ou está comendo, qualquer que seja o motivo, e aí você começa a fazer esse papel, que é o papel de, opa, daqui esse cocô. Opa, daqui esse cocô. O que vai começar a acontecer? Duas coisas vão começar a acontecer. Primeiro, o seu cão vai começar a ser mais rápido, ou seja, ele nem vai terminar de fazer, ele vai o famoso cortar no meio, e ele já vai virar para comer. Ele vai começar a acelerar esse processo para que ele não perca esse recurso que você começou a valorizar. Ou ele pode começar a fazer escondido, para que ele consiga ter acesso a esse recurso e você não. Então olha como a gente pode, às vezes, piorar a situação, a gente tirando o mais rápido possível do cão. Lembra que eu falei da questão de você evitar que aconteça?
Mas olha nesse critério aqui, ó, nessa condição. Será que vale a pena? Será que vai resolver o problema? Ou não? Pode ser até que resolva. Pode ser que você consiga o tempo todo ser mais rápido que o seu cão, mas quando você não for, ele vai acabar comendo. Então o problema provavelmente não será resolvido a gente sendo mais rápido. Ela colocou acertei. Não sei se acertou muito não, mas segue a vida, segue o baile. Eu comentei aqui sobre uma das consequências da gente dar bronca nos cães, e a gente fala uma questão de comportamento e relacionamento que a gente tem com o nosso cão. Aquela questão que eu comentei do cão fazer escondido. Até acabei de falar agora também que pode acontecer de ele levar, mas agora eu tô falando de bronca. Quando você dá bronca no seu cão, chega a um ponto que ele começa a perceber que o cocô é o que traz para ele a bronca ou aquela consequência negativa para ele, aquela coisa ruim que ele não quer. E aí ele começa a fazer cocô escondido. Começa a esconder o cocô. Esconder o cocô não, se esconder para fazer o cocô. Então olha o que a gente precisa tirar desse relacionamento que a gente tem com o cão. Se o seu cão precisa se esconder de você para poder fazer uma necessidade física, ou seja, para se aliviar, para poder ter uma saúde, provavelmente tem alguma coisa muito ruim nesse relacionamento. Está muito errado esse relacionamento que você tem com o cão. O mais ideal é que o cão tenha plena segurança e confiança em você. Então, as pessoas que acreditam que precisa dar bronca no cão quando faz xixi e cocô no lugar errado, olha o tipo de relacionamento que estão criando com o cão. Qual é a visão que o seu cão tem de você? Ele saber que se ele aparecer, a pessoa aparecer agora e esse cocô estiver aqui, eu tô lascado. Olha que relacionamento ruim. Cadê a confiança? Cadê a segurança que o seu cão tem em você? Sendo que é o grande objetivo de ter um cão em casa é oferecer a melhor qualidade de vida. Então, se o seu cão faz cocô escondido de você, você precisa rever o seu papel na vida dele. Você precisa ser a primeira pessoa a ajudá-lo a acertar e melhorar esse comportamento, a adquirir mais confiança. O que você fez a ponto do seu cão precisar se esconder de você para fazer um cocô ou um xixi? Ou qualquer outra coisa, tá, pessoal? Mas eu tô falando de cocô aqui agora, então imagina isso. Como é que tá na cabecinha do seu cão esse momento do cocô? Aonde que tá a tranquilidade para ele fazer o cocô? A calmaria, a paz, a qualidade desse momento. Eu sempre falo aqui que quando o cão vai fazer um cocô ou xixi, é o momento que ele está mais exposto, que ele está mais vulnerável. E se nesse momento ele não pode contar com você, em que momento ele vai contar com você? Muito obrigado, tchau. Podia acabar agora, né? Porque foi bem boa essa. Vamos continuar aqui. Enquanto isso, vão respondendo aqui como resolver esse problema, de preferência na interrogação que tem aqui, ó. Porque senão eu perco aqui a resposta igual a Soninha colocou, mas acabei vendo aqui e consegui respondê-la. Não sei se ficou claro, Soninha. Depois você põe aí, ficou claro? Ou não entendi nada? Ou vou continuar fazendo isso? Se é que precisa fazer. A próxima pergunta era: se o cão se alimenta bem, ele irá comer cocô? A gente falou aqui sobre as coisas que podem levar o cão a comer, e uma delas é a fome. Agora vamos falar de alimentar bem. Primeiro eu vou resumir isso aqui, depois eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes. O cão que se alimenta bem, ele vai comer cocô? Pode sim, ele pode comer cocô, porque isso pode ser um problema digestivo que o cão está apresentando. Não só uma questão de alimentação regrada, balanceada. Se ele tiver um problema digestivo, as chances dele se alimentar novamente das fezes é grande. Imagina que você tem uma rotina equilibrada de alimentação com o seu cão. E aí é isso que eu vou considerar como se alimenta bem. É o cão que tem apetite mental para isso. Ou seja, você põe ali a comida, ele vem, come com vontade. Você participa de treinos com ele, ou seja, você oferece a comida trocando por comportamentos. Você coloca dentro de brinquedinhos, fazendo enriquecimento ambiental. Ou seja, todo momento da alimentação é interessante e de ótima qualidade para o cão. Ele se alimenta com a quantidade certa, ou seja, ele não está acima do peso nem abaixo do peso. Ele está muito bem alimentado ali. Só que ele tem
um problema digestivo. Então não é toda essa alimentação super equilibrada, super oferecida corretamente, comida com calma, comida com apetite, o seu cão focado naquele alimento, pode ser que não seja 100% absorvido corretamente pelo seu cão. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter uma deficiência nutricional. Mesmo se alimentando bem, ele vai ter uma deficiência nutricional e quando esse cocô sair, terão os nutrientes que faltaram para o seu cão ali. E ele vai atrás desse recurso. Por uma questão de sobrevivência, ele pode sim ir e comer esse cocô. Então só o fato do cão se alimentar bem não quer dizer que ele não vá comer cocô. Porém, é um ótimo indicativo de onde está o problema. Você rapidamente vai descobrir qual é o problema que o seu cão apresenta para comer cocô, porque a alimentação está ok. A alimentação está muito bem balanceada. Então você vai entender que existe um problema digestivo ali do seu cão. Alguma coisa ali nesse critério, nesse quesito. Não sou especialista em aonde pode estar o problema, mas é um problema de digestão que vai fazer com que as fezes saiam mais nutritivas para ele, ainda com muitos nutrientes. E isso também é o que acontece com o cão que se alimenta mal. Então existe uma grande chance do cão que come cocô ser porque ele se alimenta mal. E aí já nem vou para uma questão de fome. Vamos imaginar aquele cão que come descontroladamente, que não tem uma alimentação regrada, com horários direitinho, e aí ele come demais. É aquele cão que você põe, nem olha o que ele está comendo, quanto mais ele come, mais você põe, e aí ele vai se alimentando, vai comendo rápido. Boa parte, muito boa parte do que ele comeu vai sair praticamente intacto nas fezes. O organismo não vai dar conta de suprir, de digerir e absorver todos os nutrientes de toda aquela alimentação que o cão absorveu, que o cão ingeriu. Então já é diferente a situação. Ele não tem uma alimentação regrada, o organismo dele está funcionando ok, porém, ele come muito mais do que o organismo tem capacidade para digerir e absorver. E aí ele vai botar para fora grande parte daquilo praticamente intacto. E aí o que vai acontecer? Esse cão que não tem regra, esse cão que é descontrolado, que não tem autocontrole, ele vai fazer o cocô e falar, opa, caramba, tem mais comida aqui. E aí ele vai botar para dentro. Então existe sim essa possibilidade, tanto do cão que se alimenta bem, pode vir a comer cocô sim, e tanto o cão que se alimenta mal. As chances são bem maiores dessa alimentação toda desregrada, desbalanceada, em excesso, para o cão começar a comer o próprio cocô. Soninha colocou aqui, ó. Acabei de ver, achou que eu não ia ver, tá lá, ó. O algodão come demais. Ah, não, pera. Não sei se é cocô. Ela falou, mas aqui ninguém come cocô. O algodão come demais. Ele deve comer muita comida, né? Acho que é isso, sei lá. Vocês vão conversando entre vocês aí. Tem uma conversa paralela rolando aí. Se alguém tiver dúvida, alguma coisa, põe na interrogação aqui, ó, que aí eu não perco. E aí parece que eu que estou sendo ingrato aqui, não estou respondendo as perguntas de vocês. Vamos lá. A próxima é, a culpa desse comportamento é de quem? Esse comportamento de comer cocô. Quem é que é culpado nessa relação toda? É o cão ou é a família desse cão? Vamos colocar assim. Eu sempre vou defender aqui que todo e qualquer comportamento que o cão apresente é uma responsabilidade da família. Somos nós que trazemos o cão para casa, que precisamos dar essa atenção, supervisionar e principalmente ajudar o cão a melhorar ou acabar com esse problema, essa dificuldade que o cão apresenta. Porém, se o cão ele aprendeu esse comportamento com outro cão, a culpa é dele. Vamos colocar assim, que a culpa é dele. Só que se você, família, não fizer nada para resolver esse problema, a culpa é sua. Então sempre vai cair a responsabilidade desse comportamento para a família do cão. É ela que precisa entender o porquê aquilo está acontecendo. E mediante essa informação, o que precisamos fazer para resolver esse problema. Para cada cão existe uma solução, até rimou. Para poder saber o que acontece e o que fazer com aquele cão, precisa entender o que está acontecendo e o que está motivando ele a fazer isso. Se a família não for atrás para entender e procurar saber o que acontece, não tem como mudar
esse comportamento. E aí o cão não tem mais culpa nenhuma. A única culpa que eu coloquei no cão aqui é quando é uma questão comportamental que ele acabou copiando de outros cães. Ele não tem essa necessidade nutricional que eu acabei de falar, que é o cão comer porque não está digerindo bem ou porque não está alimentando o suficiente. Então isso não é uma responsabilidade do cão. Agora, ele copiar um comportamento para fazer parte de um grupo e ser aceito ali para fazer tudo aquilo que os outros indivíduos daquela comunidade fazem, é uma responsabilidade dele. É ele que aprendeu e falou, vou fazer isso aqui também, porque todo mundo faz, eu vou fazer. Então existe essa culpa do cão nesse momento. Só que esse comportamento permanecer é uma responsabilidade e uma culpa da família. Enquanto esse comportamento existir, é porque a família não está fazendo nada a respeito. E eu vou falar nada, porque se não está resolvendo, é nada que está sendo feito. A partir do momento que o cão insiste e precisa continuar praticando esse comportamento, é porque o que a família está oferecendo e fazendo não está resolvendo. Então é como se não estivesse fazendo nada. Então a culpa maior sempre será das pessoas responsáveis por aquele cãozinho. Todos os comportamentos que ele apresenta, todas as dificuldades que ele tem, são de responsabilidade dessa família que precisa fazer algo para ajudar aquele indivíduo, da forma como ele tem as necessidades dele. Boa! Aí a última pergunta que eu fiz lá, eu quis levantar uma polêmica, que foi: é normal os cães da raça Shih Tzu comerem cocô? Aí você fala, por que você perguntou isso? Por que você colocou essa pergunta específica aí? Porque se você pesquisar na internet, inclusive, que eu acho que é um dos maiores meios ali que a gente tem de informação hoje, você vai encontrar isso. Cães da raça Shih Tzu comem cocô. Se você quiser depois ir lá e pesquisar, depois, agora não. Você vai ver que muitas pessoas, inclusive especialistas, falam que é normal o cão Shih Tzu comer cocô. E isso vai se perpetuando. Então a pergunta é normal cães da raça? Não, não é normal. Não é normal. De tudo que a gente falou até agora, você ainda achar que é normal uma raça específica comer cocô? O que a gente pode tirar disso, ou o que eu, Beto, tiro dessa situação? Lembra do comportamento, que os cães acabam copiando o comportamento? Essa é uma grande possibilidade para cães dessa raça, da raça Shih Tzu, eles irem passando esse comportamento de um para o outro. Essa é uma opção. Há essa possibilidade, sim, do cão começar e continuar fazendo isso porque ele aprendeu com a família e foi um comportamento adquirido que ele trouxe para casa e a família não fez nada para que ele mudasse esse comportamento e não precisasse fazer mais. Outra coisa que pode ser, inclusive, eu acredito que seja mais provável, porque não tem como a gente perpetuar tanto assim um comportamento, sendo que cães são criados em situações diferentes, muitos cães são tirados da família antes mesmo de adquirirem os comportamentos que essa família tem. Então é bem mais provável que a raça Shih Tzu, assim como outras raças que foram criadas, quando eu digo criadas é porque houve cruzamentos ali, pegando coisas boas de um cão, coisas boas do outro, para tentar chegar numa raça mais ideal para cão de companhia, cão que morasse em casa. Sempre existem esses experimentos que são feitos, essas criações, esses cruzamentos, para tentar chegar no cão ideal. Isso sempre acontece. E aí os Shih Tzus, eles podem ter se desenvolvido com um problema digestivo. É bem mais provável que seja isso que aconteça com os cães dessa raça. Para se perpetuar essa informação de que eles comem cocô, é normal. Não, não é normal. Tem um problema acontecendo aí. Não pode ser nunca considerado normal. Só que da raça Shih Tzu é bem mais provável que seja um problema digestivo. Que o cão tenha um problema de absorção de nutrientes. Então olha como é preciso fazer um acompanhamento com uma pessoa especialista aí para poder melhorar essa absorção, seja numa troca de alimentação, seja numa quantidade, em horários, formas de oferecer, com os famosos remédios, igual eu falei, com um pré-biótico, um probiótico, para poder auxiliar esse cão a absorver o máximo de nutrientes dessa alimentação que ele tem, para que aí sim ele pare de precisar comer esse cocô. Então olha como é importante a gente entender isso. Não é só porque existe uma perpetuação, da mesma forma que a gente fala de comportamentos de raças, cães agressivos, cães de companhia, cães bagunceiros, cães
bravos, cães inteligentes, também existe essa perpetuação, que a gente tem essa obrigação, as pessoas que têm os Shih Tzus têm essa obrigação de modificar isso, de ajudar aquele indivíduo que está ali com eles, aquele cãozinho que está ali, para que ele não precise passar por essa dificuldade. Porque ele está gritando para vocês e falando, ó, eu tenho essa dificuldade aqui também. Eu também tenho essa dificuldade que é genética da minha criação, da minha raça. Essa é uma das possibilidades. Não necessariamente que todos os cães Shih Tzus vão comer cocô. De repente o seu tem uma dieta que coube direitinho dentro do sistema digestivo dele. Existe toda uma rotina de atividades físicas, de socialização, de trabalho mental, que vão auxiliar nisso também. Então é importante a gente nunca acreditar que é normal. Beleza, e a pergunta que não quer calar que eu pus aqui para vocês também, como resolver este problema? Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, já tem várias pérolazinhas, vários brilhinhos aqui de como resolver, ou pelo menos qual caminho seguir para resolver esse problema. Vamos ver as respostas de vocês. Soninha respondeu que não é normal, ó. Tá vendo? Não é normal, a gente não pode achar normal. Isso acontece com frequência? Provavelmente, senão as pessoas não perpetuariam essa informação aí, essa armadilha para quem tem Shih Tzus de falar, Shih Tzus vai comer cocô, pode deixar, todos eles comem. Que mundo é esse que a gente vive? Segue a vida! Mais uma, eu também vou dar uma opção aqui, ó. Uma opção bem legal de como resolver esse problema. Como que eu imaginaria? Eu, Beto, de alguns anos atrás, bastante anos atrás, dando petisco. É o famoso quando o seu cão faz um cocô, você vai lá e fala, muito bem. E aí você pega, dá o petisco ou alguma coisa que o cão gosta de comer, vai evitar que ele coma o cocô dele. Por quê? Porque o foco dele, assim que ele terminar o cocô, vai ser, opa, vou pegar aquele petisco ali. É uma possibilidade, da mesma forma que eu coloquei agora sobre o... Agora não, agora há pouco. Sobre tirar antes, que a Soninha colocou, né? De você ir lá e tirar antes esse cocô. Você vai evitar que o cão coma? Provavelmente você vai. Você dando petisco na hora ali, ó, assim que terminar, você vai evitar que o cão coma? Bem provável que você evite que o cão coma naquele momento. Mas será que você estará resolvendo o problema? Estamos falando de como resolver esse problema, não de como mascará-lo ou evitar que ele aconteça. São duas coisas bem diferentes. O cão não fazer uma coisa porque ele não precisa é uma situação. O cão não fazer uma coisa porque você evita que ele consiga fazer é outra. Imagina você colocar uma coleira no seu cachorro e toda vez que ele quer chegar no poste, você impede ele. Você está evitando que ele chegue no poste. Mas você está conseguindo suprir essa necessidade que ele tem de chegar no poste, por qualquer que seja o motivo? Não é disso que a gente vai falar agora? Não. Aos seus olhos, provavelmente está tudo certo. Então toda vez que o seu cão fizer um cocô, ele vai atrás de você para poder receber esse petisco. Você acabou construindo esse comportamento, ele entendeu que sempre que ele termina de fazer um cocô, opa, tem um petisco. E se a deficiência dele é nutricional, se existe todo esse descontrole onde as fezes estão mais atrativas e nutritivas, ele vai atrás do petisco, porque é isso que ele está precisando. Ele está precisando de um alimento, de uma coisa que traga nutrientes, não que o petisco vá trazer 100% e atender as necessidades. Mas eu quero que a gente entenda exatamente isso, que a gente dá petisco para o cão. Assim que ele termina de fazer o cocô, para que ele esqueça o cocô, a gente provavelmente não está resolvendo o problema do nosso cão. Lembra que tudo que o cão faz e mostra pra gente, ele está se comunicando. Não necessariamente que ele está querendo te dizer e falar, é isso aqui. Não, mas ele está mostrando o que ele quer, o que ele precisa. Então, se naquele momento o cão está comendo cocô, é importante a gente observar o que ele precisa, o que ele está querendo dizer com aquele ato, com esse comportamento que ele está apresentando naquele momento. A partir do momento que você tem... Aí eu acho que é para finalizar. Deixa eu ver se alguém respondeu, desculpa. Só a Soninha que respondeu, que colocou aqui a opinião dela. A partir do momento que você tem um cãozinho dentro de casa e oferece uma alimentação de qualidade para ele, e lembra que quando eu falo de qualidade, eu sempre estou falando da forma como você alimenta o seu cão. O tipo de alimentação não é nem de longe dizer que é qualidade. A qualidade estará baseada na forma como você alimenta o seu cão, na forma como o seu cão entende o momento da alimentação. Se ele utiliza aquele momento para aproveitar essa oportunidade, para participar de atividades com você e ainda se alimentar,
para caçar o próprio alimento, com o enriquecimento ambiental dentro dos brinquedos, fazendo atividades, escondendo, pega-pega, são milhares de coisas que a gente precisa fazer, fracionada durante o dia, em horários de preferência que sejam respeitados para que o ciclo digestivo do seu cão possa ser estabelecido mais facilmente. Se depois escapar, sair um pouquinho do horário, não tem problema nenhum, mas é importante que exista essa frequência, essa constância, a quantidade que o seu cão vai se alimentar, baseado na forma como ele se apresenta após essa refeição, a disposição que ele apresenta para participar desse momento de alimentação, o peso que esse cão está, as necessidades físicas como estão, necessidades fisiológicas, desculpa, como estão, como é que está esse cocô, como é que está esse xixi, e não só de aparência e cheiro, mas também de exames, para saber se está realmente sendo absorvido tudo aquilo que precisa e deve ser absorvido pelo seu cão. A partir do momento que for feito isso, as chances de você resolver esse problema são muito maiores. Lembra que eu não estou falando aqui que não estou te dando a fórmula mágica que nem existe para cães para você resolver esse problema. Mas sem dúvida nenhuma, você ter essa alimentação dentro de todos esses critérios que eu estabeleci aqui agora, você vai evitar que o cão faça isso por uma questão que você deixou de fazer. Ou seja, você assumiu a responsabilidade e o seu cão não vai comer cocô por uma culpa sua. Não é isso que vai acontecer. Se ele continuar ou se ele começar a comer, ele estará te avisando, estará te mostrando, falando, estou com um problema. Porque a minha alimentação está ok, do mesmo jeito que sempre esteve, as minhas fezes estão ok, eu estou disposto, porém, eu não estou conseguindo digerir tudo aquilo que eu precisaria digerir para a minha saúde. Estou precisando buscar ainda nas minhas fezes. É hora da gente repensar, então, mais alguma coisa. Se já está tudo ok com essa alimentação, é hora que você liga a anteninha aqui e fala, opa, vamos procurar a ajuda de uma pessoa especialista. Seja em nutrição, seja em veterinária, para poder fazer exames com o seu cão, o famoso check-up, para saber como é que está a saúde dele, se está tudo bem. Problema de alimentação com o cão é o primeiro indicativo de um problema de saúde. Se ele não se alimenta bem ou se ele precisa comer o cocô por causa disso, é um indicativo de que a saúde dele pode não estar tão boa. E lembra que a saúde é sempre em primeiro lugar. Quando a gente tem um cão em casa, a gente precisa oferecer essa saúde. E aí ela vem em forma de saúde física, saúde alimentar, saúde mental do seu cão. Se você conseguir equilibrar e oferecer essas três saúdes para o seu cão, pode ter certeza que qualquer outro problema que apareça vai ser o seu cão te dizendo que está com problema. E eu não estou dizendo aqui, não quero dizer que você vai resolver o problema do seu cão comer cocô simplesmente atendendo a alimentação balanceada, regulada, oferecida de uma forma correta, fazendo atividades físicas regularmente, socializando, ensinando comportamentos para o seu cão, fazendo o seu cão pensar, desenvolvendo apetite mental, autocontrole. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você vai garantir que o problema não é esse. E aí você vai saber aonde está o problema. E aí você consegue resolver através do especialista, da pessoa especialista com isso. É isso que a gente faz quando a gente tem um cão. Não existe fórmula mágica, não existe uma coisa que dá certo para um e dá certo para outro também, em 100% em todas as vezes. Você precisa conhecer o seu cão e a partir daí oferecer o que o seu cão precisa. Porque tudo aquilo que sair dessa curva, você estará se comunicando com o seu cão e melhor, o seu cão estará comunicando para você aonde está o problema ainda, ou aonde apareceu um problema. E aí, a partir daí, é a hora de tomar ação nesse outro ponto. Olha que legal a gente atender todas essas necessidades do cão diariamente, de uma forma prazerosa, a gente também participando sempre. O seu cão vai te dizer na primeira oportunidade aonde tem algum problema. E aí você vai atrás para resolver. Comer cocô é só o seu cão te mostrando que tem alguma coisa errada. Se você nunca fez nada e não tem essa alimentação, essas regrinhas, esse atendimento de necessidades do seu cão, é a hora de você tomar atenção a isso. Porque ele está te falando. Pode ser que não seja isso? Pode ser. As chances são grandes de ser isso? São. E aí o seu cão está dizendo que a saúde dele não está boa. Seja ela física, mental ou fisiológica, biológica.
é importante a gente estar sempre de olho nos nossos cães para poder oferecer o que eles precisam. Aí sim a gente vai dar uma qualidade de vida para os nossos cães, aí sim nós seremos as melhores amigas dos nossos cães, as pessoas que podem e devem dar atenção e todo o cuidado que os nossos cães merecem. Muito obrigado a todos, para quem ficou até aí. O pessoal conversou entre si aí, espero que tenham se entendido aí, é legal essa interação de vocês. Obrigado pela participação aí, pessoal que comentou, pessoal que deu opiniões também. Para quem ficou aí só ouvindo também, aprendendo um pouco, tirando um pouquinho que seja daqui, porque a ideia é justamente essa, que a gente aprenda cada vez mais, que a gente ofereça cada vez mais. A partir daí, não tem nada que o nosso cão faça que a gente não consiga resolver e ajudá-lo. Uma ótima noite, Dona Elizabeth, também. Boa noite a todos. Um ótimo finalzinho de semana aí, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.